É sempre muito bom, é um privilégio, é uma alegria estar aqui novamente. A IBR+ é uma igreja muito especial na história do meu ministério. Há 35 anos Deus me chamou para ser quem eu sou. Há 35 anos Deus me introduziu no seu propósito. Nesses 35 anos Deus me deu o privilégio de conhecer a IBR+, nos seus primeiros anos. Há quase 20, eu tenho tido a honra de caminhar com esses líderes incríveis, esses líderes fascinantes, líderes que eu posso dizer que conheço de dentro da casa deles e de dentro da minha casa. Somos mais do que colegas de ministério. Temos a alegria de caminharmos juntos, de chorarmos juntos, de rirmos juntos e de conquistarmos juntos. Estar aqui para mim é uma alegria. Estar aqui para mim é uma honra. Servir ao reino ao lado deste casal e de sua família é um privilégio. Conheço-os como homens e mulheres absolutamente comprometidos com o reino. Na vida deles, só tem uma coisa que eu já disse para eles, que me entristece. É que eles estão há mais de 20 anos entregues ao reino. Eu já vi a pastora desta igreja receber uma grande herança e colocar toda a herança na igreja. Eu já vi o pastor dessa igreja anular planos, anular projetos, anular compra de casa, vender carros para colocar na igreja. Tudo isso é fantástico. E eu sempre acompanhei isso de perto. Mas não concordo com um único item. Eu oro todos os dias para que Deus os prospere e os dê um castelo digno de príncipe e princesa, num belo condomínio fechado nessa capital. E já que nós estamos na vibe do sobrenatural, eu quero profetizar isto aqui. Aquele que propõe no teu coração ser um instrumento de honra nesta parte, Deus vai te dar o que nunca te deu, vai te levar onde você nunca foi, vai te fazer adquirir o que você nunca adquiriu, vai te dar níveis elevados de riqueza e você vai honrar este ato profético. Quantos aqui podem crer nisso? Diga amém. Então anota, porque há profeta na casa. Na noite de hoje, eu quero falar sobre ativação do sobrenatural. Eu disse ativação do sobrenatural. Eu falo de uma igreja, eu falo de um povo, eu falo de uma geração ativada no sobrenatural. A palavra sobrenatural poderia e pode ter muitas, mas muitas explicações. Mas eu prefiro ficar com a terminologia mais simples, sobrenatural. Bem, sobrenatural, você separa sobre é em cima, natural é embaixo, sobrenatural, acima do natural. Tudo que é sobrenatural é acima do natural. Porém, o sobrenatural de Deus, ele é acima do natural e precisa se tornar natural na vida do crente. O sobrenatural não é uma cultura nova, mas é um mover a ser restaurado. Há um princípio a ser resgatado, porque tudo que vem de Deus e tudo que é ligado a Deus é sobrenatural. Então não estamos falando de uma cultura nova, nós estamos falando de um mover a ser restaurado. E o Senhor está levantando hoje uma igreja com uma geração conectada com isto.
Deus está levantando profetas, Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças, e está os conectando com o resgate desse mover, trazer de volta, resgatar o sobrenatural. Os cultos, a adoração, o dia a dia da igreja, do crente, o dia a dia do povo de Deus, tem que ser um dia a dia marcado com o sobrenatural. Por quê? Porque tudo que está ligado a Deus é sobrenatural. Deus é acima de qualquer naturalidade. Nos tempos atuais, temos visto uma geração que eu chamaria de, entre aspas, a geração da emoção. Eu tenho observado que o povo está mais na emoção do que no sobrenatural. As mensagens precisam ser mais mexendo com as emoções do que gerando o sobrenatural. Mensagens, e é fato que estamos nesta, que eu chamo de a era das emoções, cuja mente ou a mentalidade é o grande foco na sociedade ou no comportamento desta sociedade, que eu chamo de a geração das emoções. Por isso, as coisas estão se voltando para esta questão. Tipo, naturalmente hoje, ouve-se e fala-se muito em neurociência, estudo voltado para o cérebro, para pensamento, mentalidade, para a mente. Hoje fala-se muito em neurociência, que abre para outros termos que você certamente já ouviu falar. Neurolinguística, a linguagem que desperta gatilhos na mente, que mexe com as emoções. O neuromarketing, o tipo de marketing feito que vai mexer com a mentalidade e a emoção das pessoas. A neurotecnologia, uma espécie de tecnologia que, por mais que pareça fria, porque é tecnologia, já é possível usar a linguagem tecnológica para mexer com as emoções. E isto já está sendo chamado de neurotecnologia. Também temos, de uma forma incrível, chamada a neuroarquitetura. Observa como a neuro vem na frente. Neuro, que mexe com os neurônios, mexe com a mente, mexe com as emoções, mexe com a mentalidade. Pasmem, já hoje se fala muito em neuroespiritualidade. Tudo isto, queridos e queridas, não é nada mais, nada menos do que a ciência se voltando e se interessando cada vez mais pelo cérebro humano e a sua influência na sociedade. Com isso, a igreja, sem perceber, está entrando nela. E nós temos então uma igreja emocional, uma igreja mais preocupada com o que vai fazer e o que vai falar no tocante às emoções. É a geração emoção, que emocionalmente está mal, que emocionalmente está ferida, que emocionalmente está desequilibrada. Tudo isso fruto desse momento em que o mundo vive. Mas a igreja de Cristo na terra, a igreja de Cristo em Goiânia, sabe que Deus está muito além da ciência,
Sabe que Deus está muito além das neuros. Deus está no nível do sobrenatural. E o sobrenatural não tem nada a ver com emoção. Sobrenatural tem a ver com o poder, com a influência, com sinais, com as maravilhas de Deus. Repito, isto não é uma cultura nova, mas é uma cultura a ser resgatada. Porque quando você abre a Bíblia, você vai ver que do começo ao fim, se Deus está no meio, então está o nível do sobrenatural. Mas, dentre muitos personagens bíblicos, eu decidi nesta noite falar-lhes um pouquinho sobre um cara que é exemplo do que é viver o sobrenatural, do que é ativar o sobrenatural. Eu chamaria ele de o homem ativado no sobrenatural. Eu quero falar de Enoque, filho de Jared, pai de Matusalém. Enoque, da linhagem de Adão. Enoque é um cara incrível. Enoque viveu 365 anos de vida. Mas a história dele revela o sobrenatural. Toda a vida e toda a história de Enoque são contadas em apenas 3 versículos. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, diz assim. Gênesis 5, 22 ao 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. 23. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porque Deus o arrebatou. Amém. Aqui acaba a história de Enoque. Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou. Igreja, consigo imaginar algo na vida desse homem e não consigo perceber outra coisa senão que Enoque foi um homem de vida ativada no sobrenatural. Porque o registro é claro, acabamos de ler. Ele andava com Deus. E andar com Deus é andar no sobrenatural. Porque é impossível andar com Deus e viver uma vida normal. A única coisa normal numa vida com Deus é o sobrenatural. E Enoque andava com Deus. É claro que é importante isso. Ele andava com Deus. Por onde ia, ele ia com Deus. E andar com Deus é andar na cultura do reino. É andar na cultura do céu. É trazer o céu à terra. É andar na visão e no propósito de Deus. Observe isso. Em apenas 3 versículos, o autor de Gênesis conta uma história de 365 anos. Você consegue entender isso? 365 anos de vida. Isso dá uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, 20 Bíblias. Mas o autor conta 365 anos em 3 versículos. Alguém dirá, não deve ter tido importância nenhuma. Alguém dirá, que desprezo para Enoque ter 365 anos contado em 3 versículos. Mas é exatamente o contrário.
O que fica claro aqui, uma vez eu estava em Israel, e sentado eu perguntei a um rabino, por que há tantas histórias incríveis que não estão na Bíblia, e que já está provado teologicamente, cientificamente, que ocorreram, mas não foi registrado na Bíblia. Ele disse a seguinte resposta. Ele disse, sabes que a própria Bíblia responde isso? Ele disse, nem tudo pode ser contado ou escrito, porque se fosse escrito ou contado, não caberia no livro. Ele disse, nos tempos bíblicos não havia a tecnologia. Israel é o pai da nanotecnologia. Bem, a tecnologia, a microtecnologia, estou falando de nanotecnologia, onde tudo cabe num chip do tamanho de um caroço de arroz. Em Israel já tem uma Bíblia toda com estudos em um chip do tamanho de um caroço de arroz. Você aciona e aparece tudo. Isso é nanotecnologia. Mas entenda, ele diz que naquele tempo não havia esse tipo de tecnologia em Israel. Então não se podia escrever tudo. Aí ele me deu uma segunda resposta, mas saiba de uma coisa. Tudo que está na Bíblia, se está na Bíblia, é porque Deus, ele fala Hashem, Deus julgou relevante. Não há uma vírgula escrita no livro sagrado que não faça sentido. Quando ele me responde assim, eu então entendo por que em 3 versículos Deus conta a história de 365 anos de um homem. E na verdade, duas coisas apenas se destaca nos 365 anos contados sobre Enoque. Primeira, ele andava com Deus. Segundo, ele gerou filhos. E acaba a história. Deus julgou interessante, julgou relevante contar que Enoque andou no sobrenatural, porque andava com Deus. E quem anda com Deus anda no sobrenatural. Deus julgou isso relevante e pediu que o autor registrasse. Escreve aí que houve um homem que durante 365 anos ele andou comigo e teve filho, ponto final. Mas é só isso? Deus disse, é o que é relevante. Por que é relevante? Porque a coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher é andar com Deus. O resto são detalhes. A coisa mais importante na sua vida é você andar com Deus. E a segunda coisa mais importante é gerar filhos. Por que gerar filhos? E os que não podem ter? Isso tem um sentido muito mais abrangente. Gerar filhos significa deixar legado. Gerar filhos significa fazer o bem e deixar o bem para que alguém siga, para que alguém se espelhe, para que alguém tenha como referência. Uma geração do presente que não se preocupa com a geração do futuro não é digna sequer de ser chamada uma geração. Entenda isso. Se você está vivendo hoje, sem se preocupar com aquilo que você vai deixar de herança para outra geração, você nem é digno de viver o hoje. Porque na cabeça de Deus, tudo que é ligado ao reino de Deus tem o propósito para fora, para servir ao próximo. E como igreja, devemos e podemos fazer um trabalho incrível, mas sempre deixando um legado para quem vem depois de nós. Porque lá na frente se viverá, se contará o que ouviu ou leu acerca do hoje. Então Enoque gera filhos. Para Deus, gerar filhos é relevante. Para Deus, deixar legado, se preocupar com a geração futura é relevante. E é exatamente por isso
que em uma das 600 e tantas leis de Deus ao povo judeu, ele diz que todo pai deve sentar à mesa e ensinar o filho sobre as leis de Deus até ele crescer. Enoque andou no sobrenatural e gerou filhos. Para Deus isso bastou. Porém, Enoque andou com Deus. Por que Deus não andou com Enoque? É erro de gramática? É uma expressão do autor? É claro que não. Deus não anda com o homem. É o homem que anda com Deus. Por quê? Porque é simples. Se eu ando com alguém, é porque este alguém me inspira e me influencia. No ditado popular, na forma negativa, fulano, sabe por que está assim? Porque está andando com alguém. Aí diz o cicrano, com quem você anda, diz aonde você quer chegar. Com quem você anda, fala muito do que você quer para a tua vida. Quando eu ando com alguém, eu sou influenciado por alguém, eu faço o que esse alguém faz, eu gosto do que esse alguém gosta, porque eu ando com alguém. Por isso Deus não anda com o homem, porque o homem tem a natureza falha, pecaminosa, então Deus não anda com o homem. É o homem que anda com Deus. Mas para andar com Deus, tem que ter a cultura do reino. Para andar com Deus, tem que ter a cultura da honra. Para andar com Deus, tem que aprender a andar no sobrenatural. Enoque andou com Deus. Deus se agradou tanto da vida de Enoque que o inseriu na árvore genealógica do próprio Cristo. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, 37 e 38. Lucas capítulo 3, versículo 23, 37 e 38 diz: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matusalém. Versículo 37. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Observa que o autor vai puxando o fio da meada, e ele diz que Jesus era, e vai a origem de Jesus, e nesta linha passa por Enoque, que chega até Adão, e por último, o próprio Deus. Enoque foi contado na geração de Cristo. Enoque foi contado entre os ancestrais do Messias. E eu não tenho dúvida que Enoque só foi inserido nesta poderosa genealogia porque ele andava com Deus. Portanto, era um homem ativado no sobrenatural. Gente, o que eu aprendo com isso? Quando você anda no sobrenatural, você não é uma pessoa comum. Sua vida não é uma vida comum. Nada na sua vida é comum. Porque você anda com Deus. Sinais, maravilhas, quebras de influência, portas abrindo, laços quebrando, mortos ressuscitando, sonhos sendo restaurados, vidas sendo ativadas. Tem que ser natural na sua vida de sobrenatural. E hoje nós vemos uma igreja que parece que vê isso apenas em livros, coisa da história.
Olha como era incrível no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Olha como era incrível na Nova Aliança. É coisa da Bíblia. Nós estamos nos comportando igual aos tradicionais. Não, isso era no período histórico. Isso era para o período histórico. Mas cadê o Deus que era, que é e que há de vir? Cadê o Deus mesmo ontem, que é o mesmo hoje e será eternamente? Cadê o Deus que diz: eu sou o que sou e não mudo? Se no tempo da antiga aliança Deus fazia maravilhas do sobrenatural, se no tempo da nova aliança Jesus fez maravilhas do sobrenatural, por que que no tempo do fim, nesse tempo atual, Deus não pode continuar agindo através da sua vida? É só você andar com Deus. Agora, algo interessante. Eu aprendo que para ativarmos o sobrenatural na nossa vida, nós temos que andar com Deus. E é importante que isso seja esclarecido. Na carta do autor aos Hebreus, ele diz a razão por que Noé andava com Deus. Porque tem que ter uma razão. O que fez Enoque, o que fez Enoque andar com Deus? Porque assim, você pode querer andar comigo, mas depende se eu quero ou não quero. Uma pessoa para andar comigo, eu vou fazer a ela algumas exigências. Olha, eu não xingo palavrão, eu não ando em pornografia, eu sou marido de uma só mulher, eu sou casado há 27 anos, eu sou crente há 35 anos, então existem coisas que eu não vivo, existem coisas que não faz parte da minha cultura. Se quiser andar comigo, tem que ser assim. Assim seria eu se dissesse para alguém que quer andar comigo. E Deus? Se você quer andar com Deus, quais são os requisitos para você andar com Deus? E se andar com Deus, andar no sobrenatural. Vou te dar rapidamente duas coisas que te habilita a andar no sobrenatural. Hebreus capítulo 11, último versículo da noite. Aos Hebreus 11, versículos 5 e 6. Olha o que está escrito. Aos Hebreus 11, versos 5 e 6. Por meio da fé, ou pela fé, vou ler na versão da projeção. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Observa aqui a conexão desses dois textos. Por que Enoque andava no sobrenatural? Porque ele andava com Deus. O que fazia de Enoque digno de andar com Deus? O texto diz que ele o agradou. Para andar com Deus tem que agradar a Deus. Para andar no sobrenatural tem que agradar a Deus. E qual é a coisa que mais agrada a Deus? A fé. Porque o texto 6 diz: sem fé é impossível agradar. Então, se eu quero agradar, eu tenho que ter fé. Um dos temas mais comuns, um dos temas mais simples da igreja, fé. Mas é tão interessante como as pessoas tratam a fé. Talvez a igreja emocional
não experimenta o sobrenatural, porque ela tem um tipo de fé que nós chamamos de fé rasa, fé circunstancial. Para andar no sobrenatural, é necessário que você saiba que Deus espera de você a fé que mergulha, a fé que se entrega, a fé a quase nível de loucura, a fé que obedece incondicionalmente à voz do Espírito, a fé que te faz mergulhar na promessa e ninguém muda aquilo que você crê, a fé que nem injúria, nem calúnia, nem fofoca, nem traição, nem doença, nem perdas pode mudar a tua posição. A fé que faz você mergulhar de cabeça em um Deus que é poderoso para cumprir o que te prometeu. Mas nós temos visto uma geração que crê até a página 2. Uma geração que crê até ouvir umas calúnias. Uma geração que crê até não sofrer uma decepção. Uma geração que crê até o mal não bater na sua porta. Esse não é o tipo de fé que te leva para uma vida ativada no sobrenatural. O tipo de fé que leva alguém a uma vida ativada no sobrenatural é a fé em Deus para mergulhar, sair da superfície e mergulhar no profundo. O que Deus está dizendo para você é: você precisa acreditar mais naquilo que eu posso. Você precisa acreditar mais em mim. A fé que mergulha é aquela fé que o pai fica em pé ali, abre os braços e diz para um garotinho de 4 anos: vem, meu filho. E o menino corre e pula sem nenhum medo. Ele tem certeza que o pai vai agarrar. Ele tem certeza que ele não vai se quebrar. Por isso ele mergulha e mergulha com gosto. É isso que Deus está esperando de você. Você precisa mergulhar mais atos de fé, mais passos de fé, mais semeaduras de fé, mais entregas de fé. Porque a fé que Deus espera desta geração do sobrenatural é a fé de Abraão, que saiu sem saber nem para onde ia. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar, mas vai. Hoje todo mundo quer tudo certinho. Eu costumo dizer que eu sou de uma geração de pastores. Eu comecei muito cedo, aos 12 anos. Hoje eu tenho 47. Mas aos 35 anos atrás, eu ainda era de uma geração que se dizia assim: quer fazer a obra? Quer? Vai. Sim, tem algum dinheirinho? Não. Tem alguma coisa para me ajudar? Não. E qual é a estrutura? A fé. Os meus primeiros pastores diziam: vai pela fé. Falei: dinheiro da passagem. Ora que o dinheiro vai vir. Ah, mas e a cidade? Ora que Deus vai dar a cidade. Mas eu vou chegar lá e vou morar onde? Ora que Deus vai mandar alguém. Eu comecei a minha vida de fé assim. Eu fui mandado para alguns lugares dessa forma. E eu ficaria a noite toda aqui te contando testemunhos de como Deus movia o sobrenatural para me sustentar, para me guiar, para me dar, para me colocar em alguns lugares. O sobrenatural é ativado por uma vida de fé. O sobrenatural é ativado por uma vida de intimidade com Deus. Nós temos vivido hoje uma geração de pouca intimidade com Deus. Você quer um exemplo? Nós temos visto muitos crentes com conflitos interiores. Ei, presta atenção.
conflitos interiores. Será que vou? Será que é? Será que é de Deus? Será que não é? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que devo? Será que não devo? Será que oro? Será que não oro? Será que eu vou a um profeta? Será que eu vou a uma igreja? Será que eu vou a um movimento? Isso é conflito interior. Isto é imperdoável. Na vida de quem anda no sobrenatural, isso não existe. Sabe por quê? Porque quem anda no sobrenatural tem intimidade. E quem intimidade não tem dúvida quando é Deus, porque ele tem intimidade. Uma mulher que conhece o marido, da maneira que ele bate a porta do carro quando chega em casa, ela diz: vixe, já sei que ele não está legal. Ela nem viu, ela nem olhou, ela nem falou. A maneira que ele bateu a porta, ela disse: não está bem. O marido que conhece a esposa, quando ele chega em casa e olha para ela, a maneira que ela olha para ele, ele já diz: hoje o negócio está bravo. Por que eles se conhecem pelo gesto, pela maneira que sorri, pela maneira que fala, pela maneira que anda, pela maneira que bate a porta? Porque tem intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você sabe o jeito de Deus. Você sabe do que Deus é capaz. Você sabe até onde Deus pode. E Ele pode tudo. Então mergulha nessa fé. Mergulha nesse sobrenatural. Mergulha. Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você sabe, eu sempre li esse texto de 2 Coríntios 4:4 com referência aos não crentes. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas um dia eu estava orando, lendo esse texto, e Deus me disse assim: quem são esses incrédulos? Eu falei: todos que não creem em ti, todos que não confiam em ti, todos que não te conhecem. Ele disse: engano seu. Tem muita gente de Bíblia na mão que é incrédula. Como, Deus? Eu falei: o meu povo ainda não vive no nível da sobrenaturalidade da fé. Eles põem limite, eles põem o será. Eles têm medo, e é nesta hora que abre-se uma brecha de incredulidade e o Deus do século vai lá e cega o entendimento. Quem está entendendo aqui, diga amém. Uma das maiores especialidades do diabo chama-se oportunismo. O que é oportunismo? Oportunismo é quando eu nem espero uma chance. Você não precisa nem me dar uma chance, eu vou entrar de qualquer maneira. O diabo não precisa de uma porta, não precisa de uma janela, não precisa de uma brecha, ele não precisa nem de uma rachadura, basta uma infiltração, já deu para ele entrar. Então ele é oportunista. E tem muitas vezes eu e vocês como crentes, nos pegamos duvidando: será? Eu acho que isso Deus... Quando você faz isso, por mais simples que pareça, você abre a brecha da incredulidade. Quem quer andar no sobrenatural tem que acreditar sempre. Quem quer andar no sobrenatural tem que acreditar no que Deus é capaz sempre. Deus está te chamando para um nível de fé profunda. Fé em que o mundo inteiro está dizendo uma coisa, mas você crê num Deus que disse outra coisa. O maligno não pode cegar o entendimento de quem anda no sobrenatural. O maligno não cega o entendimento de uma geração como a de Enoque, que é ativada no sobrenatural. Para ativar o sobrenatural, você tem que sair da superfície da fé e mergulhar no profundo da fé. Você não tem que apenas dizer eu creio, você tem que viver o eu creio. Deus pode, eu quero, Deus pode. Levante a sua mão direita comigo e diga: o milagre existe, Deus pode e eu quero. Diga de novo: o milagre existe, Deus pode e eu quero. Só vocês, vai, diz. Só que isso não pode ser apenas um discurso, tem que ser uma prática. Ainda esta semana vai acontecer milagres na sua vida. Duas coisas importantes para uma vida de sobrenatural: fé
e intimidade. Duas coisas importantes para uma vida sobrenatural. Fé e... O que gera intimidade com Deus? Oração. Vida de oração. Então você precisa, a partir de agora, quebrar todos os pensamentos limitantes de que a oração só é oração se você estiver de joelhos no altar. Isso é um pensamento limitante. Isso não é verdade. Deitado na tua cama pode ser oração. Sentado no vaso pode ser oração. O crente tem uma certa religiosidade do pensamento limitante, que o lugar de orar é só no altar, que o lugar de orar é só no monte, que o lugar de orar é só no templo. Não, vida de oração é orar o tempo todo. Você nem precisa... mas oração só é oração se fechar os olhos. Isso é religiosidade, isso é pensamento limitante. O crente tem que orar de olhos abertos em qualquer lugar. Você tem que chegar orando, você tem que entrar no ônibus orando, você tem que dirigir orando. Está falando sozinho, é maluco? Pode achar que eu sou maluco, eu estou orando. Eu estou entrando no sobrenatural. Eu estou movendo o sobrenatural. Você quer saber de uma coisa? Um dia eu estava com um pastor americano e ele diz assim: vocês no Brasil são muito fervorosos, mas vocês oram um pouco. Eu disse: quem ora pouco? A gente vai para a vigília, sobe para o monte. Ele falou assim: tá, mas vocês só oram nos lugares que vocês consideram sagrados. Nós, americanos, vamos para o mercado falando línguas estranhas, pagamos conta falando línguas estranhas, andamos na rua falando línguas estranhas, caminhamos falando línguas estranhas. Isso é mesmo, é. E nós vivemos o sobrenatural. O que está em intimidade com Deus? Vida de oração. Eu quero que nessa noite você quebre esse paradigma. Pare com esse negócio de que você acha que só tem que orar dentro da igreja. Você pode orar no templo, você pode orar em qualquer lugar. Ande pelas ruas orando. Vá para o seu trabalho orando. Vá deitar orando, acorde orando. E a oração é apenas falar com Deus. Deixa Deus conhecer a tua voz. Deixa Deus ouvir a tua voz. Deixa Deus conhecer o tom. Meu filho hoje não está bem. Minha filha hoje está triste. Meu filho hoje está carente. Eu conheço a voz do meu filho. Oh Deus, por que o Senhor conhece? Porque todo dia Ele fala comigo. O que cria intimidade é a constância, é a perseverança. Uma criança, os meus sobrinhos, eu tenho quase 10 sobrinhos. Nenhum deles falam comigo direito. Nenhum deles me tomam a bênção direito. Os meus sobrinhos, quando nascem, andam, começam a falar, viram homens e não sabem, só me conhecem por foto, porque eu sou um missionário, eu quase não os vejo. Eles não têm intimidade comigo. Eu não posso chegar lá e dizer nada, não posso chegar lá e exigir nada deles, porque eu não convivi com eles, eu não estava com eles, eles não sabem o tom da minha voz, eles não sabem quando eu estou bem ou quando eu estou mal. Quando você não fala com Deus, quando você não ora, quando você não ora em lugar nenhum, só ora quando vem na igreja, e só vem na igreja de 15 em 15 dias, então só ora de 15 em 15 dias, Deus não conhece a sua voz, apesar de te conhecer, você não tem intimidade com Deus, e por isso você fica nesse conflito. Tudo que você vai fazer, você tem decisão, você tem muita insegurança para tomar decisão, você não sabe se está certo, se está errado, será que é de Deus, será que não é, será que eu vou, que eu não vou? Comece a falar com Deus, crie intimidade com Deus, e você nunca mais terá conflitos interiores, porque Deus irá falar sempre com você. Você não precisa ficar de porta em porta, lugar em lugar, de igreja em igreja, esperando uma resposta de Deus. Crie intimidade, mova o sobrenatural, e Deus vai falar sempre com você. Então, eu preciso que você entenda isso. Tenha fome de Deus. Uma das características de alguém que anda no sobrenatural, essa pessoa tem fome de Deus. Você quer ver um exemplo? Quando Daniel foi jogado na cova, os leões estavam famintos, mas a fome de Daniel por Deus era maior do que a fome dos leões por ele. Se a sua fome por Deus não for maior do que a fome das feras, você será devorado por aquilo que te cerca. Tenha mais fome de orar a Deus do que os seus inimigos têm em te destruir. E você estará sempre no sobrenatural. Daniel orava 3 vezes ao dia. Se tornou governador. Davi orava 7 vezes ao dia. Se tornou rei.
que isso quer dizer? Que a intimidade com Deus vai provar aonde eu quero chegar. Daniel orava 3 vezes, se tornou governador. Davi orava 7 vezes, se tornou rei. Ore e você vai ver onde você quer chegar. Andar com Deus gera o sobrenatural. Deus quer soprar uma unção do sobrenatural no teu casamento. Deus quer soprar a unção do sobrenatural na sua família. Deus quer soprar a unção do sobrenatural na sua história. Mas lembre-se, a unção que Deus te dá abre portas. Mas o seu caráter é quem manterá essas portas abertas. Porque Deus, quando dá alguma coisa para alguém, é para o trem. Nunca se esqueça disso. Quando Deus dá uma coisa para alguém, é para o trem. Tudo que Deus te dá é para abençoar o próximo. Tudo que Deus... A unção é para abençoar o próximo. A autoridade é para abençoar o próximo. O sobrenatural é para abençoar o próximo. A prosperidade é para abençoar o próximo. Então vamos dizer que neste momento, entre alguns minutos, haverá uma visitação deste lugar muito forte da parte de Deus. Deus vai visitar este lugar. E quando Ele descer a glória aqui, Ele vai sondar os corações. E aonde houver fome, Ele vai saciar a tua fome. E vai aumentar a tua fome. Você sabe por que nós somos o sal da terra? Porque o sal tem 3 funções. A primeira função do sal é não deixar apodrecer. Por isso somos o sal. Goiânia não vai apodrecer enquanto o sobrenatural agir como sal. A segunda função do sal é trazer sabor, sentido, equilíbrio. Goiânia nunca será sem graça enquanto existir o sal da terra nessa cidade. Mas a terceira função do sal é provocar sede. E Deus quer que você, como igreja, provoque a sede em todo Goiás. Que todos tenham sede do sobrenatural. Que todos tenham sede da sua intimidade com Deus. Que todos tenham sede da sua vida com Deus. Eu quero ter uma vida com Deus como você tem. Eu quero orar como você ora. Um dia uma tia minha disse para minha mãe, Alice. Não, ela não disse para minha mãe. Uma tia minha disse para uma entidade, um demônio, o capeta, por que os demônios mais fortes baixam na Alice e não baixam em mim? O capeta disse, você está com inveja porque ela tem um demônio mais forte? É. Cada um tem a inveja que quer, né? Alguém aqui quer receber um capeta mais forte? A minha tia queria. Esse dia eu estava pensando nisso. Não seria nada mal se você quisesse, como fez Eliseu. O que você quer de mim? Elias perguntou para Eliseu. O que você quer de mim? Ele disse, apenas ser 2 vezes mais do que você é. Essa é a chamada boa ambição. Que você tenha esta sede. Eu quero ser muito mais na igreja. Eu quero ser muito mais nos pequenos grupos. Eu quero ser muito mais nos ministérios. Eu quero ser muito mais no reino de Deus. Que o Senhor provoque sede nesta geração. Somos a geração que vai resgatar o sobrenatural. Somos a geração que vamos resgatar os sinais de Deus nessa cidade. Eu assim profetizo que virão pessoas de todos os lados de Goiás. Entrarão aqui querendo saber o que está acontecendo aqui. Você apenas vai dizer, o sobrenatural de Deus. Fique em pé onde você está.